Olá, os nossos apaixonados de plantão, mais um podcast no ar. Esse é o Shopping VHT, o Shopping do Coração. Nosso coração sempre está aberto para receber você. Ó, deixa eu dar um oi pro pessoal que está ao vivo aqui na internet. Olá! Dá um oizinho, Denise. Hoje recebendo a Denise Maiorano. Ela que sabe tudo e mais um pouco de como sorrir. Olha lá o sorrisão dela. Tudo bom, Tudo Denise? bem, bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Prazer Seja estar aqui muito com vocês. bem-vinda. A gente já se encontrou em algumas outras ocasiões e a Denise, ela é maravilhosa, gente. Ela tem, assim, uma alegria. Sabe aquela pessoa, quando ela chega, ela já traz a paz, você fala até mais baixo? Ela é essa pessoa. E hoje, né, você tá com um programa maravilhoso falando sobre o riso, a terapia do riso. Tem o seu livro, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje, mas eu quero primeiro que você se apresente, fale um pouquinho de você para quem está nos assistindo, conhecer essa super profissional que você é. Ok, vamos lá, né? De novo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicanalista clínica, né? Sou graduada em neuropsicologia e eu atuo com terapia comportamental. Então, eu também tenho um livro falando sobre um testemunho de vida que eu tive com uma experiência muito dolorida, que foi um câncer na família, superado, graças a Deus, né? E estamos na caminhada aí, a cada dia é um desafio diferente, uma profissão que não pode parar, né, sempre estamos em evolução, a psicanálise ela tem 100 anos, começou com Freud, o pai da psicanálise, mas muita coisa ainda está para vir, a ser descoberta, a ser desenvolvida, e é um campo maravilhoso do autoconhecimento para que as pessoas possam se encontrar na sua verdade. Quanto tempo você tem de psicanálise já? É. Psicanálise? Olha, eu acredito, eu vou até falar uma coisa aqui, eu já fazia psicanálise, não sabia que eu era psicanalista. Olha! Hã. Eu trabalhei com casais na igreja que eu atuava por 16 anos. Quando eu fui estudar psicanálise é que eu vi que tinha começo, meio e fim. E lá eu fazia o fim no começo, o meio no final, então era meio bagunçado. Quando eu fui estudar, eu falei, gente, eu já fazia isso e não sabia que fazia. Né, então a psicanálise ela veio para pôr uma ordem naquilo que eu acredito que já era um dom que Deus tinha confiado, né. E foi muito gratificante poder, levar para as pessoas esse encontro do eu, né, essa questão de você se entender como você funciona, porque quando a gente entende como se funciona, eu consigo entender como que eu posso atuar nesse funcionamento. Isso é muito importante para as pessoas. Então, eu posso dizer que a psicanálise sempre esteve comigo, mesmo eu não tendo essa consciência. Que interessante, né, você vê como quando a gente está alinhado ao propósito que a gente tem, que Deus nos concede, Uhum. mesmo sem saber, isso leva a gente para o propósito. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas procuram muito hoje em dia, né, e eu acho que até no meu caso foi uma coisa que por um tempo eu ficava assim: "Ai, qual que é o meu propósito? Ai, o que que eu tenho que fazer? Ai, se eu não descobrir meu propósito, ai, eu não vou ser feliz, ai, eu não vou dar certo". Eu acho que isso, por um tempo, foi assim, um subjugado em cima da gente, de que a gente precisava encontrar o nosso propósito. Fala um pouquinho sobre isso, para quem é assustado de que ainda não encontrou o seu propósito. Hoje, graças a Deus, já encontrei, mas assim, para quem ainda tá Nessa busca, nessa né. busca. Eu acho que você sempre tem que prestar atenção aos sinais e muitas vezes ele está berrando e a gente não está enxergando. No meu caso, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira formação, eu fiz jornalismo. Só que tudo me levava para psicologia. E eu olhava para psicologia e não achava que não era, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que se eu tivesse tido sabe, esse olhar mais, esse feeling, né? Esse olhar mais aguçado para isso, eu já tinha, com um pouco mais de tempo, tenha sido levada para esse caminho, né. Uhum. Mas aí depois eu fui estudar comunicação so eu fui desviando, né. Então essa questão do propósito, ela é bem interessante, porque a gente às vezes se fecha para algumas coisas que são óbvias na vida, e a gente não consegue ver, é aquela passagem tira a trava, né. Sim. E às vezes a gente nem se dá conta que tem trava. Quando você olha e fala: "Nossa, eu podia estar atuando há muito mais tempo, apesar de, né, sempre ter tido esse feeling". Mas o propósito ele é essencial, então preste atenção aos sinais, né, fique
fique, assim, atenta, fique atento a tudo que está acontecendo, as pessoas que te procuram, aquilo que te dá prazer. Às vezes você olha para uma profissão, você acha linda aquela profissão, mas ela não tem nada a ver com você, né. Eu acredito o seguinte, você se sente muito realizada e plena quando, aquilo que você faz é uma extensão da sua vida, então não é pesado, não é uma coisa que você carrega como um fardo. Uhum. Então tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser natural, tem que fluir de você. E quando eu fiz jornalismo, eu olhava assim: "Ai, gente, mas você entrar, ao vivo para dar notícia de tragédia, né, ai, não sei o quê". Eu tinha uma co e 1 ano, o que que você aprende em 1 ano de jornalismo? Nada, porque o primeiro ano é básico para tudo, Sim. né. E eu fui desviando desse caminho. Aí eu fui parar na igreja, fui parar em outros trabalhos e sempre essa questão do autoconhecimento, das emoções, das crises sentimentais, né. Cuidando de pessoas Cuidando de também, né, pessoas, que dando uma palavra que às vezes a gente achava, né, que, ai, é só para acalmar, aham. mas já tinha né, um peso ali diferente. Então, a minha dica é essa: preste atenção aos sinais, porque, ele está em todos os lugares, e às Uhum. vezes a gente não presta atenção. É, a gente às vezes está com tanta informação, é tanta coisa que vem para nossa mente hoje, né, a gente por isso que está todo mundo esquecido, porque ninguém mais foca. A gente não Uhum. presta mais atenção no simples, que eu acho que é Exatamente. onde a gente encontra os maiores sinais das coisas pra gente, é o simples, é o Isso mesmo. abraço, é o sorriso, é agradecer porque a gente acordou, né, então é muito legal. E a gente vê muito como a criança ela tem esse simples, né, e a gente perde, né. Eu vejo É. pela minha filha, hoje de manhã a gente acordou, aí eu estava indo para o carro, a gente eu fui levar lá na escola e eu sempre a gente sempre ora no carro, né, e aí ela foi e agradeceu por uma coisa que eu já vivo há muito tempo, mas que fazia anos que eu não agradecia por aquela coisa. E aquilo eu falei: "Caramba, meu, ela tá vivendo isso, né, 2 anos e ela estava ansiosíssima para chegar aquele momento que para mim já era uma coisa tão tipo: 'Ah, mais um ano eu vou fazer isso'". E para ela era foi uma coisa assim, então aí me caiu a ficha, falei: "Meu Deus, eu preciso agradecer, isso não é normal". Não pode ser uma coisa normal, né. E por que que a gente vira no automático, hein, Dê? Porque a gente quer virar adulto, né, e adulto a gente tem uma ideia de que adulto tem que ser diferente da criança, e a Bíblia fala: temos que ter um coração como criança, né. Então, esse feedback que você teve da sua filha, a gente voltando na pergunta anterior, esse feedback das pessoas também traz esse propósito, né, Ah, da gente perceber pequenas coisas e agradecer, a ser grato por pequenas coisas. Essa semana retrasada eu tive num evento de mulheres que a gente faz, para mulheres com ansiedade, né, e uma das pautas, foi a gratidão por pequenos detalhes, porque a gente acaba agradecendo no todo, né. sim. Pela aquela coisa gigante, mas agradecer pela água. Olhando para o sul hoje, a gente percebe o quanto nós estamos aqui rodeados de riquezas Uhum. que são naturais, né. Agradecer por um copo de água, agradecer porque você conseguiu chegar são e salvo no trabalho, agradecer porque você teve uma boa noite de sono. Em terapia, quando as pessoas chegam lá com uma baixa, visualização do seu redor, eu sempre falo o seguinte: "Ó, você vai tomar um banho de presença e você vai agradecer por cada coisa que você perceber dentro do seu banheiro", porque a gente entra no banho no automático, não é assim? Então eu falo para a pessoa sempre: "Agradece o aroma do seu sabonete que é cheiroso". Você, né, você parou para sentir? Agradece, agradece a textura que aquela espuma faz, agradece a toalha limpinha que você vai se enxugar depois, o tapetinho no chão que você põe o pezinho agora no frio então, né, Aham. você põe o pé no tapete, que delícia. Imagina se não tivesse aquele tapetinho, olha como ele é importante, como é bom você agradecer por pequenas coisas. Se a gente olhar 90, 70, até uns, vamos colocar uns 60 anos atrás, a gente tem toda essa diversidade de conforto que a gente tem hoje, Verdade. né.
Se a gente for mais para o interior do Brasil, as pessoas ainda não têm um saneamento básico decente como nós temos. Então agradece, agradece a água quentinha do chuveiro, agradece o box que te deixa confortável ali. E para nós é uma coisa que a gente entra no banho no automático. Se eu perguntar para você como é que você toma seu banho, você não sabe qual mão você tira primeiro a É. roupa, você não sabe qual que parte do corpo você põe primeiro dentro do box, porque é o quê? No automático, na correria. Uhum. Então, quando a gente faz essa percepção do quê? De você se colocar no presente e experimentar o presente. Por que a ansiedade? Porque a gente vive naquelas coisas que ainda podem acontecer e a gente sempre faz o pior projeto, e eu estou sempre lá na frente, estou sempre no futuro, nesse excesso de futuro, e esqueço das coisas que estão aqui no meu tempo, nesse momento que eu posso. Por isso que chama presente, porque realmente são presentes que nós temos o tempo todo. É, a gente às vezes precisa falar o óbvio, né? Precisa chamar para a realidade. "Opa, né, vem", é assim Aham. mesmo, porque a gente passa na correria do dia a dia, cidade grande como São Paulo, a gente quando vê o dia já passou. Não é comum a gente falar assim: "Nossa, o ano já foi metade do ano, já acabou, daqui a pouco é Natal". E daqui a Exatamente. pouco é Natal E é mesmo. mesmo. Só que a gente vive um dia de cada vez. Uhum. Então vamos aproveitar e vamos perceber esse dia, né. "Ai, a hora passou que eu nem vi". Realmente, se você não se conectar com aquele momento, ela vai passar rápido. Uhum. Nossa, olhei para meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, você tem uma menina, né. É, "Nossa, já tá moça, nem vi passar". é Realmente, se eu realmente. não parar e me conectar nesses pequenos momentos, às vezes o dia a dia, a sua agenda deve ser muito corrida, como a minha Muito. também é, né, acredito que a sua até mais, que você, né, tá em vários Aham. lugares, e tem hora que meu marido, meu filho, eles falam: "Senta aqui um pouquinho", eu não posso, mas eu falo assim: "Gente, o que que vai mudar 5 minutos?", É. né. Aí meu filho fala para mim: "Mãe, vamos ver", esses dias ele queria ver o documentário do Neymar, que ele é apaixonado por Aham. futebol. Pensei comigo, já era 11 horas da noite, eu cansada, pensei comigo: "O que que muda para mim ficar meia horinha com ele ali, né?". Uhum. Vai pra ele vai fazer toda a Toda a diferença. diferença. Aí eu sentei e passou, foi gostoso, Aham. né, e a gente precisa ter essas conexões, Uhum. principalmente família, porque isso ativa a serotonina, que é um dos fatores que a gente tem de elevação do humor, né. Aham. Você falou sobre terapia de casais, Hum, né? Já já a gente vai para a terapia do riso, aguenta aí. Eu quero saber, eu hum. sempre ouvi algumas pessoas falando sobre essa questão de terapia de casais e tal, mas como é que funciona isso? Nunca cheguei a perguntar, né, na real para alguém como é que é. Hum. Terapia de casais, ela é pouco difundida no Brasil, agora que ela está chegando, né, Hum, fora ela é mais olhada, digamos assim. Aonde se faz mais terapia de casais, que a gente sabe, são dentro das das igrejas, igrejas. porque o casal mesmo não procura fora, ele vai procurar a liderança, né. Uhum, É bem difícil, porque tem uma resistência, eu vou falar para você que é uma resistência mais masculina do que feminina. uhum. Né, os homens têm uma resistência maior quanto a se abrir, o que a gente escuta é: "Estranho vai saber da minha história, ninguém precisa saber dos nossos problemas", né. Aham. Então tem uma dificuldade para isso. Mas esse quadro está mudando, a gente vê agora pessoas de fora da igreja ou até de dentro mesmo querendo procurar uma ajuda especializada. Quando é da igreja, eu acredito que eu vou falar da minha experiência, um Tá. pouco mais fácil, porque você tem ali a base da Bíblia, você tem ali toda a questão da autoridade espiritual, que você pode impostar isso e trazer isso como elemento, e se a pessoa for obediente e for temente, ela segue. Quando é do mundo, digamos assim, Sim. fica mais difícil, porque a pessoa não acredita naquilo que você acredita, né. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal que trabalha com saúde mental não pode em consultório falar de Religião. religião, você não pode misturar, né. Aham. E eu acredito que um diferencial que talvez aconteça comigo, eu tenho muita gente que me procura justamente por eu ser cristã, né, então, você acaba misturando, faz uma simbiose ali da não da crença, né, mas dos princípios, que Sim. é o que precisa, né, a gente, precisa colocar esses princípios básicos, que na verdade são princípios que seriam para um manual de boa convivência do ser humano. Então, a terapia de casais para as pessoas que estão chegando hoje, ela está mais baseada nessa questão mesmo da neurociência, que você consegue fazer
uma mudança de, né, de mente, que você consegue dar uma resiliência para o casamento, que você consegue fazer com que essa história pegue uma outra rota, mas ainda é muita resistência, Uhum. infelizmente, né. Agora vamos falar da terapia do riso, eu quero Sim, saber sobre isso, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ainda, me aprofundado. certo. Como é que funciona isso, gente? Qualquer pessoa pode eu posso chegar para você e falar: "Denise, eu quero fazer a terapia do riso na minha vida", como é que é isso? Olha, a terapia do riso ela é uma eu falo que ela é uma bênção, por quê? O riso, o sorriso, ele é uma linguagem universal, né, aonde você vai. O riso, ele desarma pessoas. Você chega perto de uma pessoa que está ali, você dá um sorriso para ela, como eu não lembro o seu A nome dele, Priscila. Priscila. Você conecta pessoas, né. Então, é difícil alguém chegar e falar assim: "Olha, eu quero fazer a terapia do riso". Não, geralmente não é assim que funciona, Não é, né? porque Hã. quando a pessoa procura um tratamento psicanalítico, psicológico, enfim, né, uma terapia no geral, ela está ou muito deprimida, ou muito autoestima baixa, enfim, o regulador dela emocional está muito desequilibrado. Então, o que ela menos pensa É isso é em aí. sorriso, é em riso, é em terapia nesse sentido, né. Mas nós temos técnicas para poder fazer essa elevação. O riso hoje, ele já é comprovado cientificamente. As avózinhas já falavam, né: "Olha, sorri, não envelhece", né. É. Você mexe muitos músculos da face, então o riso ele realmente é um cosmético natural, porque ele acaba retardando o envelhecimento. Você Hum. mexe 80 músculos da face. Uau! Então é como se você fosse pra uma academia, né, fazer exercício, só que só no rosto, Hum. né, mas ele não atua só no rosto, ele atua no corpo todo. Então quando você sorri e o nosso antes de falar da terapia do riso, o nosso cérebro, só para que, né, entenda-se como funciona, o nosso cérebro ele não tem, uma facilidade de identificar o que que é imaginário e o que que é real. Então, Hum. quando você imagina alguma coisa, o teu cérebro ele entra naquilo como se fosse realidade. A nossa mente ela tem esse estímulo de sobrevivência pela imaginação. Então é fácil entender isso quando eu estou com fome e penso em alguma comida e eu chego a salivar com aquilo, Verdade. porque você imaginou aquela comida, se você tiver ainda com o apetite, é uma fórmula perfeita, e o teu cérebro ele vai entender que você e ele até saliva, ele manda mensagem, você até saliva com aquilo. Uhum. Então o riso é a mesma coisa, você não precisa estar feliz para rir. Você fazendo técnicas dessa terapia do riso, você consegue elevar a sua regulação emocional, você consegue fazer uma elevação de humor, você consegue através do riso, esse efeito analgésico, e é Tá. fácil, quando a gente está com até uma dor emocional e você ri com aquela vontade, você vê que dá uma Aliviana. placada, dá uma aliviada. Então, hoje é comprovado que, é lógico, de pessoa para pessoa, mas esse efeito do riso, ele dura até 45 minutos dentro do seu organismo. É muita coisa. Como efeito analgésico, como relaxante muscular, ele auxilia no sistema imunológico, nas células de imunidade. Entendeu? Não é à toa que tem os doutores do riso no Hospital do Câncer para É levar para as crianças, verdade. porque isso é uma terapia eficaz. Bárbara, nós temos dentro de nós, Deus é tão perfeito que ele colocou dentro de cada pessoa uma farmácia interna. Você tem uma farmácia interna, eu tenho uma farmácia interna. É Uhum. que a gente quer um efeito mais rápido, então eu recorro às coisas sintéticas, aos medicamentos sintéticos, né? Mas se a gente parar para a natureza oferece isso e nós internamente temos também. Então, quando eu sorrio, quando eu dou aquela gargalhada, eu contagio o ambiente. Não é verdade? Ela falou: "Ai, você chega perto de pessoas mal-humoradas, você fica com uma vibração É. energética muito baixa, né?" Aí Uhum. você fala assim: "Nossa, aquele lugar tá com uma energia pesada", não é? É, isso Quando aí. você vai num lugar que tem essa vibe mais alegre, você automaticamente se conecta às pessoas. Você tem uma conectividade e aí você ativa o quê? Serotonina, que é Hum. o hormônio da felicidade, né. Então o riso, ele vai atuar o quê? Em toda essa frenética hormonal, ele vai ativar oxitocina, que a gente hoje conhece como o hormônio do amor, né. Uhum. Então eu estou falando com você, eu consigo acionar isso, porque nós estamos conversando e rindo. É. E quando que eu faço isso? Com pessoas que eu me sinto bem,
E geralmente quando você faz isso com família, com amigos, você ativa, Mais né, gostoso mais ainda, gostoso que parece você que se é desarma, então não é aquela coisa só para fins estéticos, mas é aham. uma coisa de entrega, que é o amor. Uhum. A serotonina, o hormônio da felicidade, então você consegue fazer isso também, você eleva também. Aí a gente vai ter o quê? A reação dopaminérgica, né? Quando a minha dopamina também é ativada, eu tenho mais estímulo, eu tenho mais motivação. Então é gostoso, o riso, ele é viciante. Então a pessoa que ela entra nessa academia circular, né, digamos, ela consegue dar uma qualidade para novos inícios, inícios de Hum. amizade, porque a pessoa faz aquele mapeamento seu, né? Já ouviu Tá, falar com isso? Ai, certeza. nossa, eu olhei para a cara dela, não fui com a cara É dela? aqueles 5 5 minutos, segundos ali, isso. minutos, sei lá como é É, que o pessoal fala, que você lê a pessoa, você fala: "Ah, exatamente. Ai, no meu, né, que fui eu com a cara, é, meu não fui com a santo cara, não bateu com o bateu com dela". ela, É. exatamente isso. Então o sorriso ele quebra isso, você traz essa simpatia, você consegue fazer essa conexão, né, e a conexão ela é importante, porque pessoas se conectando com pessoas, eu tenho um meio ali de poder trazer para mim boas energias, é pegar de você o que você tem de bom, é entregar para você o que eu tenho de bom, então há uma, né, uma troca. Uhum. Isso é muito legal. Então tem o efeito colateral? Não, não tem efeito colateral. É tão relaxante que ele atua não só na parte da face, mas você, quando dá aquela gargalhada boa, você tem um relaxamento abdominal, né, que você fala: "Tá até doendo minha barriga". Não é que você fala: Sim. "Ih, tá doendo a minha barriga, não Hã. consigo mais". E isso é muito bom, porque é endorfina sendo liberada também como efeito analgésico. Caramba. Então ele tem muito benefício, mas muitos benefícios. São tantos os benefícios que já ouviu falar num país chamado Butão? Já, Já? já. Butão Mas assim, é né, gente, só de ouvir falar, só porque de a gente é curiosa, mas não faço ideia do que rola lá. pois é, Butão é um país muito pequeno, muito pequenininho, é um país da Ásia, mas para você ver como é importante é trazer esse símbolo da questão da felicidade, do Uhum. sorrir. O rei lá é um país monarca ainda tem monarquia, e o rei muito preocupado com a situação dos súditos, ele implantou um, um sistema gerenciador, né, para poder analisar melhor ali a situação do. Nós temos o PIB, todo país tem o Tá. PIB. Lá ele implantou o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. E isso está sendo hoje visitado, aprovado e implantado pela ONU. Uau! Isso é um país. Minúsculo. Vamos falar insignificante para ter uma Tá. noção, não que seja, porque tudo tem o seu significado. Tanto tem que por Tá essa sendo ação olhado. saindo de lá. Existem 9 indicadores que eles procuram para analisar cultura, lazer, qual a qualidade de vida, governança do país, enfim, um monte de coisa, né? Meio ambiente, tudo, né? A questão financeira do povo, tal. Mas ele conseguiu um efeito muito positivo. Tanto é que a ONU está de olho nisso desde. Isso foi implantado em 72. Tem a minha idade, que eu nasci em 72, são Aham. 52 anos atrás. E hoje Que tá está se sem dando essa importância. Empresas estão dando importância para tirar um período do dia, do trabalho produtivo dos seus funcionários, para fazer essa questão do bem-estar, porque sabe-se que se produz melhor quando a pessoa está melhor, quando ela está bem, com né? certeza. Uma pessoa sorrindo no ambiente de trabalho, ela tem, além dessa conectividade que eu falei, fica um lugar agradável e eu produzo melhor, e eu não quero ir embora. É. Porque é horrível você trabalhar num lugar e falar assim: "Ah, nossa, Não vejo a hora você de ir chegou embora, 8 que hora horas, que é, que hora que, né, quero nossa, sair, quero ir 9 embora. horas ainda, você É. vai sair só às 6, você tá: "Nossa, é 9 Você horas ainda". acabou de chegar. Gente, martírio, É. exatamente. Então ele tem muitos benefícios e tem técnicas para isso. Como eu falei, você não precisa estar feliz, justamente porque quando você procura uma terapia é porque as coisas não estão bem. Uhum. É difícil, eu acho que eu não tive nenhum caso que as pessoas me procuraram: "Olha, eu estou super bem, quer Tô me bem, eu manter quero assim?". só fazer uma manutenção. Para não O perder. certo seria isso, Sim, né, Denise? O certo seria a gente procurar, sim, uma terapia antes do problema chegar. Pra gente, quando o problema chegar, você saber lidar com ele tão bem ao ponto de você estar tranquilo, mas a gente não.
né? A gente é teimoso. Eu me recordo que uma época eu fiz terapia, e aí, então agora que eu tô entendendo por que que a minha terapeuta mandava fazer isso. Ela falava que todo dia eu tinha que pegar palito ou coisa de pincel, enfim, colocar aqui na Aham, boca aham, e isso ficar mesmo. assim durante 10 minutos, enfim. E ficar. Aí falou, mas É. que você tá mandando eu fazer isso? Ela, não, porque isso vai ativar várias coisas e tal. Então, Uhum. na verdade, era porque ela me forçava a rir. A rir, exatamente. Aí seu cérebro entende, lembra que eu falei que ele não sabe o Aham. imaginário do real. Você está com vontade de rir? Não, mas quando você eleva os Faz esse músculos, movimento. você está acionando toda essa descarga hormonal que eu acabei de citar aqui, né? Hum. Então, tudo isso, e sem contar que esse exercício do lápis, ele ajuda pessoas de comunicação a articular a Dicção dicção, também, né? Então, ver se que você você vai consegue fortalecendo isso. essa parte. Aí a gente até brinca, né? A gente fala assim: hoje eu vou confundir o inimigo, né? Eu É, tô muito brava hoje, mas eu tô rindo, entendeu? Então é uma boa tática, sim, para você é isso colocar na tua mesmo. vida, no teu E tem dia. outros exercícios, tem o sorriso sustentado, que é o É. quê? Esse a gente indica para pessoas que acordam, ela já acorda com Ai, aquela estressado. situação de distimia mesmo, que é aquele Tá. passo antes da depressão, né. Hum. Então o que que a gente indica? Você acorda e na hora que você abrir os seus olhos, você já faz o sorriso sustentado, que são 15 segundos pela manhã. Então se você não tem vontade, porque geralmente a pessoa não tem É. vontade, você pode até segurar. Nossa, tipo assim, você força mesmo. Uhum. Vai, Guilherme, dá um sorrisinho aí, ó, É. segura. E Botar fica tudo pra 15 sorrir. segundos, né, por isso que chama sorriso sustentado, porque você está sustentando, você não está com vontade de rir. Mas isso já ativa para que você comece, né, a qualidade do início, iniciando o dia com qualidade. Que é aquilo que você falou, o cérebro não sabe, então, se você realmente tá Tá. feliz Uhum. ou não, mas quando você manda esse estímulo pra ele, ele fala: "Ah, ela tá feliz, ó, tá, Sim, então vou mandar mais serotonina pra segurar", tipo isso, mais ou exatamente. É, menos? é como se ele te pulverizasse o hormônio dentro do teu organismo. Hum. Quando você faz com gosto, aquilo é uma carga mais Maior. intensa, exatamente. Agora, quando você força, ele vai pulverizando, que na verdade é um começo, uma continuidade, mas é como se você fosse para uma academia, quando você vai, você tem Aham. resultado nos primeiros? Não, é uma sequência, né, fica dolorido, mas com o Aham. tempo você começa a ver resultado, né. Então é uma coisa que a gente pode fazer todo dia, Todo dia. independente da nossa situação. Acordou, sorri, é a primeira coisa que você faz. Não tá conseguindo, segura lá, põe Faz sorriso o sustentado, palitinho põe lá, palito. coloca lá, fica um tempo do teu dia, né, para estimular, você a ser feliz, porque eu acho que na verdade, no fim das contas, a única coisa que o ser humano procura é a felicidade. Eu vi uma frase, esses dias num seriado que eu achei muito interessante. É um seriado que está passando agora aí, pode falar o lugar? Ah, Netflix. E, assim, nem recomendo, porque eu nem achei tão interessante, mas Tá. eu estava passando e escutei essa frase e achei muito interessante. O seriado é baseado em funerária, o pessoal trabalha Hum, com funerária, tal, nem sei o nome do seriado para poder falar para o público. Mas eles trabalham com morte, tá. né. E são momentos difíceis para todo mundo que lida com isso, mas eles são profissionais da morte, né. Uhum. Vendem caixões, tal. E aí uma pessoa morreu precocemente lá e ela perguntou, né, por que que as pessoas precisam morrer? E o rapaz prontamente ele respondeu: "Para a vida ser importante". Então, você ter a noção da felicidade e da tristeza, elas precisam ter essa simbiose. Uhum. Então a procura da felicidade, ela é muito intensa, mas você tem que olhar também para esses momentos de tristeza, porque se fosse só felicidade, você não daria importância. É Ela é verdade. importante justamente disso. Então eu colocaria a felicidade na questão da vida e a tristeza no lugar da morte. Então, para ter felicidade, precisa haver tristeza. Só o que a terapia faz é você conseguir equilibrar. Quando você passa, você sabendo como você funciona, como eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu sei que vai passar, eu sei como eu vou reagir, eu sei como eu vou lidar. Dentro da igreja, a gente entende o seguinte,
A gente aprende muito sobre o domínio próprio, não é? Uhum. O autodomínio. Sim. Só que aquilo que eu não domino, me domina. E aí, se eu não tenho um domínio daquilo, eu me perco, eu me frustro. Tudo bem se frustrar, a Bíblia fala, né? Irais, mas não pecais. Então, tudo bem, não esconda o que você sente, mas saiba administrar o que você sente. E só é possível quando eu me conheço. Quando eu não me conheço, eu vou misturando as coisas, eu vou pegando o temperamento das pessoas que estão ao meu redor, porque eu não me achei ainda. Então, voltamos ao propósito, voltamos à busca pela felicidade. Quando Hum. eu entendo esse caminho, fica tudo mais fácil, né? Eu sei que eu vou ter uma explosão, mas amanhã tá tudo bem, É. porque eu me conheço. Agora, quando eu não me conheço, eu sou uma caixa de Pandora. Pode sair qualquer coisa dali que ninguém vai entender, eu nunca vou ser decifrável nem para mim mesma. E o riso, ele ajuda nisso, porque eu consigo me regular, eu consigo me estacionar para não avançar o farol e Ótimo. não causar um acidente. Esse autoconhecimento, ele vem somente através da terapia? Eu acredito que tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, né. Eu desenvolvi um método dentro da minha profissão, que eu uso muito no meu dia a dia. Hoje a gente conhece que tem pessoas, PAS, já ouviu falar? Pessoas altamente sensíveis, que são aquelas Não. pessoas que têm uma sensibilidade mais Ah, aguçada, é? ela Hã. consegue perceber melhor, ela entra num lugar, ela consegue olhar para a pessoa e falar assim: bem, ninguém percebeu, mas ela percebeu. Hum. Então ela tem uma sensibilidade, ela tem uma alta sensibilidade. Com tudo, é com a natureza, são com pessoas, são sentimentos, emoções, ela consegue perceber. Mas nem todas as pessoas são assim. Tem aquelas que eu chamo de PID, que são aquelas pessoas intensas dominantes. Ela chega, quando ela chega, ela já. Aí todo mundo já percebeu que ela chegou, né? Pela Hum. intensidade dela, pela dominância que ela tem. Eu trabalho muito com DISC também, né? Que são aqueles perfis que a gente tem para. Eu dou muita palestra também para a empresa, então você Aham. precisa desses perfis, todos eles são importantes. E aí tem pessoas que conseguem se conectar com elas mesmas. Agora tem pessoas que não, elas precisam dessa pessoa que vai pegar na mão e vai apresentar ela para a criança interior que estava ferida lá na infância, né. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, não vou lembrar a autora da frase, mas ela diz assim que: "A infância é um chão que se pisa a vida toda". E é verdade. Aquilo que eu me Forte isso, feri hein? lá eu trago para a vida adulta. Então, eu preciso de alguém que me apresente para essa criança e fala: "Olha, deu certo, ficou tudo bem, você conseguiu". E tem pessoas que ficam vagando, perdidas, e a criança lá. Então, quando você se reconecta com o seu eu, essa criança é quem? É você mesma, só que lá atrás, ficou lá atrás presa em alguma coisa que aconteceu. Eu sempre digo nas minhas sessões o seguinte, ó, o trauma ele não precisa ser algo trágico. A gente tem essa percepção que É. trauma é alguma coisa Nossa, acabou o trágica, mundo, é. tragédia, né, essa palavra é muito forte, uma desgraça que aconteceu. Não, trauma pode ser uma palavra que te falaram lá, e criança não tem filtro. Criança, aquilo que você fala é fácil. Pega uma criancinha pequenininha e fala assim para ela, um careca, né, fala assim: "Nossa, eu perdi meus cabelos, me ajuda a achar". Ela vai olhar para o chão procurando os cabelos da pessoa, porque ela não tem filtro. Aham. Né, então a criança ela não sabe nomear as emoções, ou ela está triste ou ela está alegre, né. Você fala para uma criança assim: "Olha, come que você vai ficar com fome depois, nós não vamos estar aqui para comer, onde a gente vai não tem comida". Ah, não quer, ela vai chorar porque ela não está com fome. O adulto ele vai comer porque ele sabe Que que ele daqui a vai. pouco ele vai ter fome, não vai ter comida. A criança não, ela não tem esse filtro emocional ainda desenvolvido. Depois vem a segunda infância, adolescência, né, enfim, adultecer, e adultecer dói. Muito. E agora você imagina adultecer se eu ainda tenho uma criança ferida lá atrás, que ficou presa numa palavra, num trauma de alguma coisa. É complicado, né? Eu tive uma professora que ela falava assim para mim: olha, o meu trauma, olha como é interessante, e como a gente carrega da infância para frente. Ela falava assim, eu ficava fascinada quando ela falava isso. Eu tenho um trauma de sabonete. Aí todo mundo falava assim, nossa, de sabonete? Estranho, né? É. Ela falou que quando ela era criança, eles moravam, eram muito simples, família muito pobre, e uma prima veio para passar umas férias da cidade grande e ia lá para a fazenda onde eles moravam. E eles tomavam banho de sabão. Quando a prima veio, a mãe comprou um sabonete e falou assim: ó, esse sabonete é para a prima tal, não lembro o nome da prima. Então, ela olhou para o sabonete, ela falou assim: nossa.
Eu não mereço, porque eu não tenho sabonete. Minha mãe comprou para minha prima, então minha prima é muito importante. Eu não valho nada, porque eu nunca tive um sabonete. Aí ela cresceu. Uma coisa boba, um Sim, sabonete. sim, Ela ok. cresceu. Quando ela foi trabalhar, ela falou que o vício dela era comprar sabonete. Ela não podia ir nos lugares, Que ela viu ela um sabonete, ou seja, ali se instalou um gatilho, um trauma de não merecimento, porque a prima é importante, ela tem. Eu, que sou filha, mas não é uma coisa que a mãe fez consciente, ela quis agradar, mas a sim. criança, naquele não filtro, ela entendeu que ela não merecia. Gente, que loucura. E você vê que traz isso, aí eu cresço, aí a gente entende compulsão alimentar, a gente entende acúmulo, né? As pessoas acumuladoras, compulsão por compras, né? A questão da baixa autoestima. Você olhar para a criança e falar assim, ah, você é muito feia. Às vezes o adulto fala isso brincando. Ah, você é feio, né? Brincando, só que para a criança que não tem um filtro, e ela carrega aquilo e traz para a vida toda. Então a infância é um chão que se pisa a vida toda. Então eu preciso voltar, buscar essa criança e falar para ela, ó, tá tudo bem, deu certo, vamos lá, vamos para frente, sai daí, vem comigo, né? E isso só se faz em terapia. Aí Ele- são, né, sessões ali, eu acredito que deve ser dolorido também Sim, mexer nessas muito. coisas, né? E às vezes a pessoa vai demorar um tempo para poder sair desse lugar, né? E Eu aquele já faço quartinho terapia há seguro. muito tempo, e aí toda vez que eu converso com, né, ou um novo terapeuta, né, um psicólogo, psicanalista, eu vejo que falo, puxa, ainda tem tal coisa lá que eu preciso mexer. E às vezes a gente não quer mexer. Não, é aquele quartinho bagunçado. Você até quer, você Você abre fala: a porta, deixa aqui, não tem que é gritar, eu isso mesmo. vejo", É isso mesmo. né. Ah, Mas quando a gente arruma um guarda-roupa, você tem que pôr toda a bagunça para fora, uhum. para conseguir acessar e fazer a limpeza interna. Quando você vai botando para dentro, você vai tirando as coisas que não servem mais, aquilo que você fala: "Nossa, isso está muito velho, para que que eu guardei isso? Isso aqui nem precisa". E você vai jogando. E Aham. você só joga fora aquilo que você tem consciência, aquilo que você não tem consciência, você não sabe. Então, como é que faz? Dentro da gente, né, do ser humano, não tem uma, eu falo jogar fora, mas dentro do ser humano não tem uma lixeira, que nem a gente Ai, faz no podia, computador, né. né, né, no Nossa, ia celular, que a ser gente pega o mouse tão e arrasta. prático. Seria muito prático. Então, onde fica tudo isso? Fica lá no inconsciente, fica perdido lá. E a gente não sabe o que fazer com esse lixo emocional. Uhum. Então, eu falo o seguinte: tudo que entra dentro da gente tem que sair. Então, vamos lá. Regrinha básica. Você respirou, entrou oxigênio, você faz o que tem que fazer, você devolve gás carbônico. Certo. Você bebeu água, daqui a pouco você vai ter que fazer xixi. Sim. Você comeu, daqui a pouco vai pegar tudo que precisa, fazer tudo que precisa, proteína, blá blá blá. Você vai ter que ir no banheiro. Emoção entrou, aí você guardou, você não devolveu para fora. Então você precisa pegar essa emoção, resolver. O que que ela está te ensinando? Seja, e quando a gente fala de represar, a gente represa só o que não presta. Água represada, deixa a água pode ser a mais limpa possível. Se você deixar uma semana num lugar, quando você for lá, ela vai estar igual? Ela vai estar É. cheia mal. Então, isso aqui que fica é uma mágoa, é uma má água que você represa dentro de você emocionalmente. E como que eu ponho isso? Porque é a grande pergunta, como que eu ponho isso para fora? Porque o ar é Exatamente. automático, a comida, né, a água e a emoção. A emoção eu ponho para fora em terapia falando. A psicanálise ela é toda montada em cima da fala solta, né? Você é pelo falar. Então, antigamente, como que os psicanalistas eles atuavam? Eh, e aí, talvez alguns colegas que estejam ouvindo vai ir contra, mas tudo bem, eu respeito toda opinião. Eu sou contra essa, mas essa técnica, né? Essa abordagem antiga, mas como eu disse, ela é nova, 100 anos, tem muita coisa ainda para acontecer. Uhum. Você sentava no divã e o psicanalista ficava para trás, então você não, né, não Olho no via, olho, né. isso não era olho no olho. É. E aí a pessoa ia falando e você fazia ela entender a sua fala, ou ela perceber a sua verdade, ou perceber as suas, né, os seus traumas, seus conflitos, daquilo que ela ia falando, na fala livre. Então ela vai soltando. Muito comum chegar na sala do terapeuta, eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje, não tem nada para falar. É. Você tem muita Conta um coisa. pouquinho que vai. Muita coisa para ser dita, muita coisa para ser analisada, muita coisa, porque às vezes acontece muito comigo. A pessoa está contando, às vezes ela solta 3, 4 palavrinhas que ali, com Aí aquele, você né? já Ah, você fala, é aí que está o ponto, né?
Aí você fala mais sobre isso. Então vai. Hoje em dia, alguns ainda adotam essa abordagem. Eu prefiro falar e conversar. Por quê? Principalmente no mundo pós-Covid, Uhum, onde a solitude e a solidão elas se misturaram de uma maneira que as pessoas não conseguiram entender e muitos surtaram por conta disso, porque uhum. solidão é uma coisa, solitude é outra. É, Mas o fato em si é a mesma coisa, é você estar sozinho, né? Só que a solidão é o não querer ficar sozinho, e isso me machuca. E a solitude é eu ter prazer em ficar sozinha. Mas a questão é, eu estou sozinha. Então, quando você vai para a terapia, que você senta no divã, eu preciso olhar para você, porque eu quero que você se conecte comigo, porque essa conexão vai acessar algo em você. uhum. Então, essa questão de eu fazer cara de paisagem comigo não funciona. A minha terapia é diferente. Por isso que eu falei, alguns vão, né, e contra, Aham. eu não consigo. Eu preciso interagir. E às vezes eu preciso falar para ela, por que que você está assim? Eu preciso chamar, eu preciso dar um Sim. choque de realidade nela, né? Isso não é motivo. Para que isso? Olha o absurdo que você está me falando. Eu preciso que ela entenda que eu estou trazendo ela para a realidade, porque senão ela está vagueando Hum, nessa questão emocional que ela não está entendendo como funciona. hum. E é interessante você fazer, né, esse olhar para dentro do teu olhar. O que que você vê? Eu tenho um espelhão lá na minha sala que eu falo, vai para frente do espelho, veja o que você está vendo. O que que você está vendo? E a pessoa só consegue enxergar o fora. Fora, né? Mas é muito mais para dentro do que para fora. O que eu sinto está aqui dentro, não está fora, não é? É, uau. E eu preciso desrespezar isso, né? Nem sei se existe a palavra. Aliás, Também não sei, mas a gente aceita. eu uso muito palavra que não existe lá, o povo dá muita risada, que eu falo, é isso, né? Você precisa se desmaltratar. É. Então, a questão neural, de sinapse neural, é desaprender o que eu aprendi. Isso é muito Isso difícil. é muito difícil. Porque Aprender uma você coisa nova é maravilhosa, agora desaprender é meu muito Deus, como é difícil, é difícil, né. difícil, mas emocionalmente você precisa desaprender a ficar represando isso, Uhum. porque você já o nosso cérebro, ele sempre quer mais do mesmo. Isso se aplica ao sofrimento. Então, quando você revive situações, ele entende o seguinte: "Ah, ela sobrevive, ela já passou por isso, ela Ah, consegue", entendeu? Ela sobrevive, ela já passou uma vez, ela aprendeu como é. Então ele sempre vai procurar o caminho mais curto, o caminho que ele conhece. E uhum. isso se aplica. E quando você põe riso, quando você põe por isso que é para confundir mesmo o cérebro. Eu Aham. estou triste, mas eu estou rindo. Eu estou triste, mas eu estou rindo. Ele fala: "Opa, não estou entendendo nada", né. E com as técnicas você vai tem uma outra técnica, voltando, né, para o É. riso, não sei se você quer perguntar alguma coisa que eu desembestei a Não, falar, não pode parei falar. mais. Não, não, vambora, vambora. Tem uma outra técnica que ela é muito gostosa de fazer, e eu fiz muito na pandemia. Né, aquela vibração baixa da pessoa, aquela É. energia baixa, né, tal, sem perspectiva, todo mundo achando que ia durar 40 dias, e Dias. foi para Ah, 2 anos. Primeiro a gente achou que era uma semana, depois todo 15 mundo dias, depois um inocente. mês, depois, né, Durou aí 2 depois descambou, quando anos. a gente Tá. viu que o negócio estava parando mesmo. Então você parou de se conectar, você parou de abraçar, você parou de sair, você parou tudo. E automaticamente seu emocional também para. Uhum. Né? Porque nós somos uma extensão da humanidade no sentido do mundo mesmo, né? O Uhum. mundo, nós somos essa extensão. É como se fosse uma grande plantação e nós fôssemos um monte de frutos, né? Então para de produzir, os frutos também param. Uhum. E aí o que que acontecia? Naquela vibração baixa, tela, né? Eu não gosto de fazer muita terapia por tela, eu gosto presencial. Ah, eu também. Eu prefiro. Eu atendo pessoas muito longe. Eu tenho pacientes nos Estados Unidos, então não tem como, né? É É. tela. Então, mas eu sempre falo para a pessoa: se você conseguir colocar sua vida em prioridade, tira essas horas e vem. Eu não ponho hora, meu atendimento é humanizado, então eu não ponho horário na primeira. Eu já fiquei em sessão na primeira 3, 4 horas com a pessoa. Meu Deus. Porque eu não te conheço. É, Eu isso é verdade. preciso te Entender, descamar, né. eu É. preciso te mapear. Eu não vou fazer isso em 40 minutos. 40 minutos, às vezes, a pessoa só chora, não fala, não consegue falar. Como que eu, Uhum. né? Então, a primeira eu não ponho hora, eu deixo ela livre. Tanto é que quando é a primeira, eu não marco mais ninguém depois, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Uhum.
as demais, né? Mas eu não sou aquela terapeuta que deu os 40 minutos e falou, ó, acabou o tempo, né? Uhum. Porque às vezes é nos 10 últimos minutos que a Que pessoa acontece tudo. consegue, É. e eu não vou interromper isso, porque é uma evolução, eu preciso ter esse feeling, né? Uhum. Então, eu sempre falo, olha, vamos tentar se manter ali entre 1 hora e meia, mas já aconteceu também de ficar 2 horas nas subsequentes, porque é caso a caso. E voltando para a tela, tinha essa questão de não ter a pessoa. E eu tinha que fazer alguma coisa para aquela pessoa ativar nela, para ela poder se sentir melhor, porque eu tinha medo do que poderia acontecer no final da noite, que a noite é sempre pior, É. né? Então, tem uma técnica muito. Eu não sei quem desenvolveu, mas eu uso demais e agradeço essa pessoa que conseguiu desenvolver isso, que é a técnica do ha-ha-ha. Você Ah, conhece? não conheço. Não? Conta pra gente a técnica do ha-ha-ha. Então, o ha-ha-ha é o quê? Você vai soltando ha pela contagem. Então, Tá. ha, 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 ha. Gente, adorei. E nisso você, então, as primeiras vezes, a pessoa, ela até Ha, te acha assim, ha, idiota, né? ha, 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 E ha. você vai soltando, então automaticamente você Ótimo. afrouxa o riso sai, mas não é o riso, é a gargalhada. Quando você começa com o ha, é um H e um A, ha, ha, Tá. ha. Mas você insiste naquilo. Então o teu cérebro, como que ele funciona? Ele não te barra, ele não te opõe, ele não fica em conflito, ele deixa você ir. Ele faz com que flua. Então, se você deixar, você vai acabar no gatilho da gargalhada, porque as emoções são gatilhadas para o bem também, não é só um Aham. gatilho emocional ruim, né? Porque a gente fala muito em gatilho, Sim, gatilho sim. E é sempre na sempre pro questão, lado ruim, ah, me né? gatilhou, não sei o quê. É. Não, mas tem os gatilhos bons também, né? Aham. Então, quando você coloca o ha-ha-ha, quando chega no final, você está gargalhando. E Muito é bom. bom porque está ativando tudo, está fazendo tudo É. isso, fazendo o sistema imunológico melhorar, melhora a questão da pressão arterial, porque equilibra os batimentos cardíacos, você tem esse efeito do cosmético natural no rosto, Aham. o efeito analgésico, o efeito muscular, enfim, imunológico, tudo, né? Muito E é bom. muito bom, porque você acaba, naquele momento, você sai com até 45 minutos, e se você começa a fazer alguma atividade, é como se você colocasse a primeira marcha, o carro O automático negócio e flui, vai, vai. entendeu? Gente, que delícia esse bate-papo. A Denise também tem um livro super bacana, Dias Sim, Soltos. Fala um pouquinho pra gente desse livro, pra gente para a fechar gente aqui. fechar. Isso. O Dias Soltos eu escrevi num momento muito difícil da minha vida, quando meu marido teve um câncer raro, raríssimo, que tinham 3 casos só no Brasil e todos os casos tinham dado óbito. E nós não tínhamos Perspectiva. perspectiva nenhuma. Eu tinha 3 anos de casada, era recém-casada, não tinha filhos ainda, e a sentença, parece um exagero, mas foi essa quantidade de médicos que nós passamos. Nós passamos por uns 15 médicos em um prazo, assim, curtíssimo, que era aquela luta contra o Correria, né, tempo, pra né, tentar. isso, para tentar. E a mensagem que nós tínhamos era unânime, era: "Vai morrer em 3 meses, vai morrer em 3 meses", né. Isso faz 18 anos atrás, Uau. e ele não morreu em 3 Ele meses. tá aqui, Ele aliás, tá ali, é meu acompanhando parceirão, a isso, ele Denise. sempre tá comigo, Hã. sempre vai me levar, sempre Olha tá ele lá junto, né. tirando foto. Olha lá ela a foto. E aí foi isso, na verdade, que nos levou para Cristo, né, que hoje eu digo o seguinte, as pessoas sempre perguntam: "Você conhece Jesus?". "Ah, conhece", não tem quem não conheça. Sim, ele é o Mas uma mais famoso do coisa mundo. mas uma coisa é me perguntarem: "Você conhece a Bárbara Amorim?". "Conheço". "Mas eu ando com você? Sim. Eu vou na sua casa? Eu te chamo para jantar? Você está comigo na hora de eu dormir? Na hora que eu levanto, você está lá me escutando? Na hora que eu estou chorando, você está lá me dando seu ombro?". Então eu conhecia, mas eu conhecia de ouvir falar, né, como uma figura pública, Uhum. e não como uma pessoa que andava comigo.
Então foi nesse momento de dor que eu entendi tanta coisa, né? Que eu entendi o que que era a vida, o que que era a morte, o que que era a tristeza, o que que... Nossa, era um turbilhão, né, de sensações que vinham, como que vai ser o futuro, como é que eu tô agora, e não tinha uma palavra. Então os meus dias eram soltos, eram soltos. Era um dia que não se conectava com outro dia, que era tudo uma bagunça. E o nome do livro é Dias Soltos, porque depois de Jesus tudo fez sentido, tudo se conectou. Então, é um livro de testemunho de vida, Uhum. sobre o que aconteceu conosco, todas as dificuldades que enfrentamos. Ele era vendedor, é vendedor até hoje, né? Trabalha com vendas de medicamentos. Então, vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganhou, né? Eu era recém-formada na faculdade. Então, assim, era todos os sonhos jogados para o ar, para não falar que estavam sendo jogados no túmulo. Uhum. E era um dia solto, sem conectividade com nada, sem propósito nenhum, sem perspectiva, nada, de alegria, nada. Então eu dei esse nome justamente por isso, porque depois tudo fez sentido, tudo se conectou, tudo ficou claro. Essa vida que a gente tinha, ela durou exatamente um ano, né? Eu falo que foi um pedaço paralelo para a gente analisar e ver o que, que vinha depois. Uhum. E era um lugar que era um pântano. E um pântano não é um lugar bom de você andar, né? Que você não sabe onde você está pisando, não cheira bem, aquela fumaça, dá medo, era um terror. Então era assim que a gente via num pântano. E depois tudo se abriu e a gente viu que a gente tinha muito chão sólido para pisar. E o Que livro fala benção. sobre isso. E tem um final feliz o livro, É um gente. final Ai, que feliz. maravilhoso. Ai, eu quero te agradecer. Eu que Muito agradeço. obrigada. Que bate-papo delicioso. Quero que você passe os seus contatos para a gente. Quem tiver mais interesse também em conhecer você fora daqui, né, do podcast, até começar a ir cutucar o que está aguardado aí, onde o pessoal pode encontrar você. Ok, até só para terminar, você falou que todo mundo teria que fazer, né, terapia. Eu também compartilho dessa opinião. Acho que a terapia tinha que vir junto com a cesta básica, né, que nós teríamos muito menos problemas. E quando eu falo problemas, não são só problemas emocionais, problemas físicos mesmo, né? Doenças mesmo, porque tudo aquilo que o teu corpo não fala, ele somatiza e ele grita depois silenciosamente, em forma de sintomas de doença e tal. Então, eu deixo aqui meu telefone se alguém quiser me procurar, né? Eu atuo em Santo André, mas faço online também, embora eu gosto mais Do online, presencialmente. do presencial. Sim, meu telefone é 11 999 787800. No Facebook, Denise Maiorano, você me encontra. E no Instagram, denise.maiorano. Eu tenho também TikTok, mas o meu TikTok eu deixo para brincar com meu filho. Então a gente Ah, dança, legal. eu vejo alguma coisa divertida, né? Porque eu entendo que a diversão ela é precisa, então ali eu me divirto, eu ponho aqueles filtros que tem não sei o que lá e aparece, e faço colagem com alguma coisa, né, engraçada. Aham. Então o meu TikTok é para mim, Se brincar ali, divertir. para eu e meu filho poder estar ali, a Ai, gente que fazer as gostoso. dancinhas, né? Aham. Com os amigos, a bagunça com os amigos, então é para essa finalidade. Falo Muito muito pouco de bom. terapia no TikTok, mais no Instagram mesmo. Olha, vocês apaixonados de plantão, hoje nós vamos fazer um combinado. Hoje você vai sorrir, tá bom? Mesmo que você não quiser, sorria, porque a vida é linda, é bela e passa assim, ó. Então, ó, um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até já já.